Ou seja, Jesus está começando agora. Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 500 mil de pessoas estão infectadas com o vírus da hepatite B e C no mundo. E o que é pior, apenas 5% sabem que tem a doença. Hepatite é o nosso assunto, hepatite C, com o hepatologista Carlos Terra. Você já abriu ou fechou uma empresa? Enfrentou muita burocracia? É sobre a simplificação para abertura e fechamento de uma empresa que nós vamos conversar com o Coordenador-Geral de Gestão de Cadastros da Receita Federal, Daniel Belmiro Fontes. Será que o empresário Alexandre Martins Ramos enfrentou muita burocracia quando a família abriu a primeira fábrica de bolo? Vamos conhecer a história do empreendimento que começou na cozinha de casa, por acaso, e hoje tem lojas, mais de 80 franquias pelo país. E eles pretendem expandir a marca para fora do Brasil. A Lenda do Gato Preto é um filme que se passa no sertão nordestino, mas não fala da seca, nem da fome, nem da miséria. O enredo exalta a força da cultura cigana e sua contribuição para a formação da identidade cultural brasileira. O ator Emiliano Queiroz vai contar essa história pra gente. A música de hoje fica a cargo do cantor e compositor Leone. 2 anos afastado, sem gravar, ele está lançando o CD Notícias de Mim, um trabalho que tem convidados para lá de especiais como Zélia Duncan, Frejá, Sérgio Brito dos Titãs e Humberto F. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vou começar o programa com a hepatite C. Hepatite C. Apronta essa hepatite, hein? Bastante. Não é? E Bastante. muita gente, né? Muita gente que não sabe isso, que é mais grave. Hoje esse é o principal problema. A gente que lida diretamente com a hepatite C passou muito tempo buscando uma forma de tratar da hepatite C que fosse uma forma considerada boa. A gente dispunha de alguns tratamentos, que eram tratamentos com limites muito claros, tanto do ponto de vista de eficácia das respostas, né, terapêuticas, como do desenvolvimento de muitos efeitos colaterais. Era difícil os pacientes terminarem o tratamento, era muito complicado. Nesse momento, a gente está vivendo exatamente nesse momento, uma mudança de paradigma muito grande em relação aos tratamentos da hepatite C. A gente agora tem recentemente publicada a portaria do Ministério da Saúde, liberando, né, os novos medicamentos, os novos tratamentos de hepatite C, de tal maneira que o tratamento da hepatite C nesse momento parece que tem um momento muito positivo. O grande problema é isso que você falou, é a detecção da hepatite C. A hepatite C é uma doença, uma infecção que o seu curso, a sua história natural é de quase que um silêncio absoluto, até que ela determina a ocorrência de modificações no fígado, podendo chegar inclusive à cirrose, e aí sim os primeiros sintomas começariam a aparecer e aí já seriam indícios de uma doença muito mais grave, né? Ou seja, a hepatite C a gente tem dificuldade de diagnosticá-la num momento inicial, onde o tratamento interromperia a progressão da doença, e seria esse o momento ideal. E não tem como incluí-la, sei lá, num check-up? Aquele exame de sangue cheio de itens que os médicos clínicos gerais pedem, A gente, não inclui? Nesse momento, o Ministério da Saúde, em parceria com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, vem desenvolvendo uma campanha que começou a ser veiculada na televisão, na imprensa de uma maneira geral, orientando as pessoas a buscarem a realização do exame para a detecção da hepatite C e, inclusive, lembrando aos clínicos, aos gastroenterologistas, vamos dizer assim, mais gerais, que incluam a testagem para hepatite C nos seus check-ups habituais, coisa que não era uma prática rotineira, vamos dizer assim, dos médicos. Qual é o marcador? O que a gente faz como pesquisa populacional, que é o que a gente faz o rastreamento da doença, é um anticorpo que a gente pesquisa. É o anticorpo contra o vírus da hepatite C, chamado popularmente anti-HCV. Anti-HCV. É a sigla em inglês de vírus da hepatite C. Mas também pode ajudar as pessoas que vão fazer o exame, vão ao médico pedir para ele incluir, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um exame de rastreamento, ele não é definitivo em relação ao diagnóstico. A pessoa faz esse exame. Os que são negativos não têm hepatite C, não precisam se preocupar com isso, vida normal. Os que fazem o teste e são positivos
necessitam de um teste confirmatório, que seria a pesquisa direta do vírus. E a gente deixa esse exame para uma segunda etapa, para ser realizado somente nos positivos, por conta de que é um exame muito mais elaborado, de custo muito mais elevado. Portanto, mais caro. Exatamente. Então, a gente deixa como um teste confirmatório. Bom, e uma vez constatado, qual é o caminho? São drogas, injeções? Uma vez detectada a hepatite C, é preciso que se faça uma análise mais aprofundada de alguns aspectos virológicos, alguns aspectos em que estágio estaria a doença naquele fígado especificamente. A hepatite C não é uma doença homogênea, que acontece igual para todo mundo. Em alguns pacientes, ela é uma doença estável, bastante estável, ao longo de 20, 30, 40 anos, eventualmente até uma vida inteira, em que a doença não progride e esse paciente tem uma infecção, porque a gente detecta a infecção no exame de sangue, mas esse doente não chega a desenvolver, esse paciente não chega a desenvolver doença mais séria no fígado. Esse paciente não necessita tratar, não precisa de tratamento, basta ele fazer um segmento para a gente ir monitorando como é que está a doença dele do fígado. Em qualquer momento que essa doença caracterize uma progressão, aí sim seria indicado o tratamento. Mas se esse doente evolui ao longo da sua vida com uma infecção estável, sem nenhum dano mais sério ao fígado, esse paciente não precisa de tratamento. Então, o que a gente tem que fazer num primeiro momento é detectar a doença, detectar a infecção e, a partir daí, estudar aquele paciente para saber aquele paciente especificamente em que ponto da doença ele estaria, se ele é ou não candidato a tratar. E a contaminação? Quem teve hepatite A ou B teria C, não? Não há uma relação. Não, nada a ver, não tem uma relação direta. Isso é possível, né, mas não há uma relação direta de causalidade, né, de relação entre a hepatite A e B com a C, embora possa acontecer concomitantemente. Né? Mas elas não se dão, assim? Não. Não são amiguinhas, não. Cada uma é uma? Cada uma é uma, são vírus diferentes, com momentos de contágio diferentes, mecanismos de contágio muitas vezes diferentes. A hepatite C, durante muito tempo, a principal via de transmissão da hepatite C era a transfusão sanguínea. Toda a transfusão sanguínea feita anteriormente ao ano de 1991, que foi quando o vírus foi detectado foi descoberto o vírus da hepatite C. 1991? A gente sabia... É uma doença recente. Não, a doença é mais antiga. A gente sabia que ela existia, a gente detectava as hepatites, que eram as chamadas hepatites não A, não B, porque a gente já tinha o conhecimento da hepatite A já sabia e já que tinha não era A, não era B. Não era A nem B, mas era uma hepatite, que acontecia frequentemente nos pacientes que eram transfundidos. Então, aqueles pacientes, quando aqui no Brasil começou de forma mais popular, né, a cirurgia cardíaca, em que os pacientes naquela época eram politransfundidos durante uma cirurgia cardíaca, coisa que hoje em dia já não acontece. Que é politransfundido? Tomava muita transfusão de sangue. Os pacientes, durante uma cirurgia cardíaca, era habitual que eles tomassem quantidades grandes de transfusão de sangue. E hoje em dia isso até é muito menos. Mas o sangue também não era controlado? O sangue não era controlado porque não se conhecia o vírus, né? Então, essa era a grande fonte de infecção da hepatite C, e isso foi assim durante muito tempo, até que se identificou o vírus e o sangue passou a ser controlado. E hoje em dia, a transfusão de sangue não é mais uma via epidemiológica forte, né, para a transmissão. Hoje já seria uma raridade absoluta um sangue contaminado com o vírus da hepatite C contaminar alguém, né? Então, a principal forma de transmissão da hepatite C hoje é nos usuários de drogas ilícitas, né, sejam elas inaladas ou injetáveis. A transmissão sexual, ela é possível, mas ela não está cientificamente bem determinada. Isso é uma preocupação que os pacientes têm, né, quando são positivos, quando têm hepatite C, se eles têm alguma precaução necessária em relação aos aspectos sexuais. E, na verdade, não há uma proposta obrigatória de que esses pacientes devam usar condom, né, usar camisinha. Não há essa necessidade. Mas há a possibilidade de ser transmitida via Existe sexual? uma possibilidade teórica, mas essa transmissão nunca foi detectada e determinada de maneira científica adequada. Então, existe a possibilidade. Se você não usa droga e não fez transfusão de sangue, você... Então, livre? Essas são as vias conhecidas e que a gente consegue identificar em aproximadamente 70% dos pacientes. 30% dos pacientes têm hepatite C e a gente não sabe por quê. A gente não consegue recuperar nenhum dado epidemiológico mais forte
que possa indicar o momento do contágio. Aí algumas hipóteses começam a ser levantadas. Olha, foi no dentista, foi na manicure, foi no... São hipóteses, né? Foi na tatuagem, foi no piercing. São coisas que teoricamente são possíveis porque são procedimentos, né, que rompem com as barreiras naturais e pode eventualmente haver um contágio, né? Vai na manicure, se o material estiver contaminado com sangue de um outro. O dentista também, se não tomar os cuidados adequados, né? Então começam a surgir possíveis, né? Teoricamente possíveis fontes de Então, contágio. por enquanto, são hipóteses. São hipóteses. Não precisa ninguém ficar com medo nem do dentista, nem da manicure. Eu costumo recomendar aos pacientes que levem o seu estojinho à manicure, né? Uma questão higiênica que eu acho que deve ser observada. Mas nunca é tão afiado quanto delas. É por isso que não funciona, entendeu? Entendi. Agora, os salões, de modo geral, não sei se alguma lei deve ser, porque de um tempo para cá eles começaram a fazer uma coisa embaladinha, sabe assim? Uhum. Tem um lugar quentinho que... Eu acho que o salão deve providenciar uma desinfecção, digamos assim. Tem um nome, né, quando coloca o aparelho no quentinho, assim, como é que chama mesmo? Tem a autoclave, que seria um recurso que a gente utiliza, né, em ambiente hospitalar, que eu, assim, não conheço essa informação de que os salões Não, mas de beleza eles têm. agora estão fornecendo pode. um pacotinho já fechadinho, que teoricamente aquele são material... esterilizados. Foi esterilizado, essa é a palavra que me faltou. Poderia ter já teria sido esterilizado. Não sei se é Brasil inteiro, Isso não pode sei acontecer. se é todo salão, Isso mas eu nos já vi em hospitais. vários tipos de salão. Nos hospitais, muitos materiais cirúrgicos, né, que são utilizados são reesterilizados, né? Vão para autoclave ou vão para outros processos Os de dentistas esterilização. também, né? Exatamente. Então, se tudo isso, se o cuidado com tudo isso é adequado, não há problema nenhum. Mas é preciso ficar atento, né? Então, antigamente, né, os dentistas não usavam luva, tinham essas práticas. Né? Os dentistas também hoje usam tudo descartável. Exatamente, os materiais Todo são mundo, a descartáveis. moça do laboratório vai tirar o seu sangue e fala, olha, descartável. As pessoas vão fazer tatuagem hoje, né? Quase todos os estúdios, né, têm esse tipo de cuidado de fazer a coisa com material descartável. Então, e alguns governos têm a iniciativa de fornecer o material, inclusive para os drogaditos, né, de fornecer o material adequado para uso dessas... A droga, acho que é achismo de jornalista, claro, mas é mais difícil, né, de você controlar, porque assim, se o cara está doidão, ele pode não usar. É claro, né? o problema é esse. Você não vai à manicure e toma de porre, nem porque usou droga, né? Você vai, senta lá, sabe que vai fazer a mão, né? Tem um controle, está todo mundo teoricamente lúcido, né? O usuário da droga, ele usa a droga, ele fica... Ele pode perder o controle. Exatamente, né? Com as funções mentais alteradas, e então eles começam a compartilhar as seringas, o sangue de um com o sangue do outro. Pode né? ser mais fácil. E aí a disseminação é muito grande. E esses quanto tempo tem que o sangue é controlado no Brasil? A respeito da hepatite C? Ou Dessa a época para cá. respeito Dessa época que a gente comentou para cá, Dos anos 90, início dos anos 90. A respeito da hepatite C, né? Hepatite B já desde a década de 70. Porque o vírus da hepatite B foi descoberto, né, ali pela década de 60, início dos anos 70. Final dos anos 60, início dos anos 70. Então o sangue já era controlado. Mas a hepatite C não. A hepatite C é mais recente, realmente. E hoje é como você falou, né, um dado epidemiológico assustador, porque são aproximadamente 170 milhões de infectados no mundo inteiro, ou seja, uma população brasileira inteira infectada pelo vírus da hepatite C. Aproximadamente 20% desses pacientes infectados evoluirão para cirrose e para câncer de fígado. Mas aí você não sabe quem, né? Ou seja, estamos falando de quase 40 milhões de pessoas. E de uma total acaso, né? Porque você não pode garantir, né? Claro. Um pode ter hepatite C e não evoluiu, o outro pode ter evoluído. 20%. Esse é o dado, né? Assim que a gente sabe. Mas a gente não sabe quem é. Não sabe dizer quem vai dar o problema. Mas é um quantitativo muito grande e só para servir de referência, isso é bastante superior aos números conhecidos, por exemplo, da AIDS, né? Que foi uma epidemia que interessou o mundo inteiro num determinado momento, que hoje, felizmente, já está numa fase de melhor controle, né? O tratamento já é um tratamento eficaz, a AIDS já está bem melhor controlada, mas os números da hepatite C triplicam os números conhecidos da AIDS, tanto em número de infectados, de mortalidade.
Se tivesse mais campanha de doação de sangue, era mais fácil detectar, né? Eu descobri a hepatite B através de doação de sangue. Fui doar e recebi um aviso de que eu tinha que ir no laboratório, aquele de saúde banco de normal. sangue, Aí fui lá e eles disseram, não, você tem hepatite B. E aí eu nunca mais pude doar. Se as pessoas doassem com frequência, de repente eu descobri mais, né? Assim, para detectar a hepatite, basta fazer o exame. Não é necessária a doação do sangue. Basta fazer o exame e pesquisar a hepatite. Mas eu concordo com você que a ideia das pessoas doarem mais sangue é bastante positiva. Como é que chama mesmo o anticorpo para hepatite C? Para a gente pedir para o médico. O anti-HCV. HCV. Eu sugiro a todos que estão assistindo o programa que solicitem aos seus médicos que façam essa pesquisa. Ok, vou voltar aí depois com mais dúvidas, tá? Ok. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já já falando de empresas, de simplificação. Tá mais fácil abrir, tá mais fácil fechar? Vamos saber isso? Já já, sem censura, um programa da TV Brasil. Ó, a agenda do Leone, vai. Sexta-feira. Sexta-feira eu toco em Belém. Sábado eu toco em Cabo Frio, na Praça Pública. Na sexta que vem, dia 21, toco na Miranda, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser o lançamento desse show novo do Notícias de Mim. E no sábado eu toco, onde é que eu falei que tocava? Juiz de Fora, como é que eu vou Vai esquecer? esquecer logo Juiz de Fora. Expo Minas, não posso esquecer. Expo Minas, tem Expo Minas, muito chique. Muito chique, né? Temos aqui as patrocinadoras do disco, Lucilene Santos diz, tenho o maior orgulho de ter sido uma das 900 pessoas que patrocinaram o CD Notícias de Mim. Foi uma cota baixa, mas foi gratificante. Que bom. Então, prova que dá certo. O que a gente vai ouvir? Bom, tocar uma música que eu fiz com a Zélia Duncan, a primeira parceria nossa que eu estou gravando, que chama Pequeno Labirinto. A vida me atira flechas e flores, mortes e amores, frios e cobertores. A vida me serve gaiolas e asas, caminhos e abismos, belezas e tralhas. Eu me sirvo, repito, caio, levanto e prossigo. Eu pequeno labirinto, feliz da vida, às vezes insisto que existe sim uma saída, então eu sigo. Eu pequeno labirinto, não espero a vida sentado. Eu me salvo, eu me sirvo, dou um salto e pulo de estrada. Eu pequeno labirinto, a vida me testa, altera o meu norte, me tira, me empresta, revira minha sorte, cortes e sustos. A vida que eu quero se esconde no escuro, mas eu não espero. Eu me sirvo, repito, caio, levanto e prossigo. Eu pequeno labirinto, feliz da vida, às vezes insisto que existe sim uma saída, então eu sigo. Eu pequeno labirinto, não espero a vida sentado. Eu me salvo, eu me sirvo, dou um salto e pulo de estrada. Eu pequeno labirinto, não espero a vida sentado. Eu me salvo, eu me sirvo, dou um salto e pulo de estrada. Eu pequeno labirinto. Muito bem, muito bem. Vou te explorar mais um pouquinho, tá? Certo. É o filme A Lenda do Gato Preto.
Vai ter uma exibição especial dia 28 de agosto. Dia 28 de agosto no Cine Joia. E dia 27, Leda, rápido, dia 27, Teatro Rival. Ana Egito em Boa Companhia. CNAE, como é que fala isso? KNAE. Tem um site? Ele pesquisou e achou. É uma tabela no Concla, mas em diversos sites tem. Por exemplo, no portal do empreendedor tem a lista das classificações, tá no portal do Simples Nacional, das juntas comerciais. Vai lá, Seixas, que tem lá no portal do empreendedor tem. Portal do empreendedor tem. O bolo tem 4 misturas? Tem 4 misturas. Uma básica, que é acrescentar do sabor na hora da produção. Da fruta? Da fruta, de chocolate, de nozes, né? E fubá, milho e aipim. E vão ser mais diets agora. E vamos cuidar para não ter, né? Pesquisar para ver se tem hepatite. Anti-HCV em todo mundo. Anti-HCV para todo mundo, não pedir para o clínico. Vou agradecer a vocês por terem vindo, super valeu. Vou pedir para você encerrar para mim, tá? Tá bom. Obrigada, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. E a gripe deixar, e o Leone cantando pra gente. Hoje o dia me acordou entre cores que eu nem sei o nome. Até quis fotografar, mas como é que se congela o tempo? Eu queria te contar como a vida me atingiu por dentro, mas não dá pra separar tanto tom que tinge esse momento. Sinais nos bares e nos templos, tem sempre alguém pra reclamar. Enquanto cruza a vida desatento, tem que ter mais que só esse mundo, tem que ter mais que só essa vida. Mas quanto mais se pode querer, quando que a gente perdeu a medida? Eu te pego pela mão e a esperança já não faz sentido.